E o título, se eu poderia dar um título a essa palavra, é: quem está conosco? Amém? Quem está conosco? E para isso eu gostaria de começar com você lembrando de uma história que está lá em 2 Reis, no capítulo 6. Amém? Se você já quiser abrir lá, daqui a pouco eu vou ler o versículo. 2 Reis, capítulo 6. Glória a Deus. Vou colocar aqui. Aleluia. Glória a Jesus. E essa história é a história de Eliseu com o seu servo. Eliseu com o seu servo, ele estava passando um momento muito difícil. O rei da Síria, Ben-Hadad, do exército do inimigo, se levantou contra ele com fúria. Furiosamente ele se levantou contra Eliseu para aprisionar Eliseu. E eu gostaria que você entendesse o motivo, se você não sabe dessa história. Esse rei, ele atacava Israel, estava atacando sempre Israel. E estava acontecendo algo que Ben-Hadad não entendia, porque todos os planos que ele fazia para atacar o povo de Israel, o rei de Israel ficava sabendo antes dele executar, e ele não tinha êxito sobre esses planos. Amém? Não tinha êxito. E ele começou a ficar muito encabulado com aquilo. Porque existia então, ele imaginou, um infiltrado, né? Um espião no meio deles. E ele começou a falar com os oficiais dele: eu preciso saber quem é esse espião que está aqui. Eu preciso saber. E um dos oficiais levantaram e falaram: rei, não tem nada de espião. O responsável por isso se chama Eliseu, o profeta. É ele que sabe, é ele que Deus manda o recado. Deus fala para ele todas as coisas que o Senhor planejou lá dentro do seu quarto. Pensa bem, lá dentro dos seus aposentos, Deus conta tudo para Eliseu. E Eliseu vai lá e conta tudo para o rei de Israel. E o rei ficou irado com Eliseu. Ele falou: eu vou prender o Eliseu de um jeito ou de outro. Ele tinha certeza de que ele ia conseguir acabar com Eliseu. Então ele fez um plano de ir naquela madrugada e cercar a cidade de Eliseu. O culto que há de ser revelado. Eliseu, porque Eliseu estava Deus te revelou coisa para os dias de hoje, acabando com as vitórias dele. Então esse rei, não lancei pelas portas. Muita coisa que o Senhor falou com você, comigo, não vou falar para qualquer um, não. E eu quero começar com esse ponto com você. O nosso inimigo, ele fica completamente transtornado quando eu e você nos antecipamos e descobrimos os seus planos e as suas ações. Amém? Por quê? Porque quando eu e você, como Eliseu, estamos em uma posição diante de Deus, de intimidade, em uma posição onde estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, em uma posição onde nós somos um homem e uma mulher de oração. Eu vou te dizer uma coisa: um homem e uma mulher de oração, eles se antecipam. Amém? A Eliseu se antecipava. O inimigo não vinha e não fazia aquilo que ele queria. Ele nem conseguia fazer. Por quê? Porque Eliseu estava na vigília. Eliseu estava com os ouvidos atentos àquilo que o Senhor estava falando com ele. Eliseu era um homem de intimidade. Eliseu era um homem que entendia o mundo espiritual. Ele era maduro, ele não era uma criança espiritual. Porque crianças não conseguem discernir as coisas espirituais. Mas Eliseu conseguia.